Péssima notícia para os clubes brasileiros interessados em Michael. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essa informação exclusiva e fala também sobre Breno Bidon, volante que perdeu espaço no Corinthians e alvo de dois clubes portugueses. Preciso atualizar vocês sobre a fase horrorosa do Palmeiras. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Nesses 4 jogos, nenhum gol marcado. Já no Flamengo, uma quarta-feira perfeita, compra do terreno do futuro estádio e vitória contra o Palmeiras. Para completar, debandada no Cruzeiro, jogadores pouco importantes, representa uma economia alta. Falo ainda sobre a saída de James Rodrigues. Para delírio do torcedor são paulino, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o único site que te dá R$5 para você fazer sua primeira aposta. Nessa quinta-feira tem Copa do Brasil com Juventude e Fluminense, jogo em Caxias do Sul, vou de empate. Nos jogos lá em Paris também temos futebol, com o Japão e Espanha, vou de vitória dos espanhóis, tem França e Argentina, tô indo de empate. Para você fazer essa ou qualquer outra aposta, só clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, automaticamente já aparecem R$5 para você fazer sua aposta, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Fluminense, que aguarda para essa semana uma nova proposta do Fulham pelo volante André. Essa proposta precisa alcançar 30 milhões de euros, ainda que com bônus para que o negócio pelo volante avance. Já o Pafos FC do Chipre anunciou a contratação de Léo Natel, atacante que pertencia ao Corinthians. O vínculo se encerrava em dezembro, Timão conseguiu a rescisão do contrato, o Léo quase foi parar no Santos, só não aconteceu por conta da repercussão negativa. Já o zagueiro Luiz Segovia, que perdeu espaço desde a chegada do Arthur Jorge no Botafogo, pode ir para no Boa Vista de Portugal. Negociação por empréstimo está acontecendo. A saideira do giro de notícias, o Santos está perto de contratar um atacante de Gâmbia. Trata-se de Ngue. Tem 30 anos de idade e chegaria por um empréstimo de um time chamado Al Marquia. Importante contar que o empréstimo e os salários custariam ao Santos, durante o período de um ano, 5 milhões de reais. Hora de falar sobre o Grêmio, que deve receber nos próximos dias uma segunda oferta do Chelsea pela compra do menino Gabriel Mack. Esse cara é tratado como uma das grandes joias do futebol brasileiro. O Chelsea já fez uma primeira proposta recusada. A imprensa gaúcha afirma que essa nova oferta deve ser de 7 milhões de euros fixos, mais 13 milhões de euros em bônus, deixando para o Grêmio entre 10% e 15% do valor de uma venda futura. Vou estar atento a essa história para contar mais detalhes para vocês. O que eu posso afirmar é que de fato o Chelsea está interessado no jogador, mandou representantes a Porto Alegre para acompanhá-lo e para fazerem reuniões com o Grêmio, e a negociação pode ser sacramentada a qualquer momento. Bora falar agora sobre o São Paulo com uma ótima notícia. James Rodrigues de fato não é mais jogador do São Paulo, economia de aproximadamente 20 milhões de reais. Seriam 16 milhões e meio de reais entre salários, direitos de imagem e luvas até o fim do contrato na metade do ano que vem. E o São Paulo ainda conseguiu mais 3 milhões e meio de economia num acordo para rescisão do contrato em relação a uma dívida que o São Paulo já tinha com o James. Tricolor atrasou cerca de 10 milhões de reais das luvas ao meio atacante colombiano, vai fazer o pagamento de 6 milhões e meio de reais e os outros 3 milhões e meio serão perdoados pelo jogador. Dessa maneira, dá para dizer que a passagem do James Rodrigues pelo São Paulo custou 15 milhões e meio de reais. Tudo isso em apenas 12 meses. Péssimo negócio. 2 gols, 4 assistências e só 22 partidas. Só para lembrar, o jogador custou por gol 8 milhões de reais. Foram só 2 gols. Cada assistência custou mais ou menos 4 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que está fazendo uma grande limpa de atletas pouco aproveitados pelo técnico Fernando Seabra. Já são 9 jogadores negociados desde a chegada de Pedrinho BH e Alexandre Matos. E a economia, com a saída de toda essa galera, se aproxima de 2 milhões de reais por mês, número bastante significativo.
Rafael Bilu está indo para o CRB, o Cifuentes vai ser devolvido ao Rangers e repassado ao Ares da Grécia, o Matheus Davó vai jogar por empréstimo no América, Neres e Machado estão a serviço do Vitória, o Palácios vai jogar no Sport, o Stênio foi vendido para o Karpat da Ucrânia, tem também o Lucas Oliveira no Kyoto do Japão, e o Rafael Elias, o Papagaio, que também foi jogar no Japão. Você soma tudo isso e chega a cifras próximas a 2 milhões de reais por mês. E esse movimento é importante porque o Cruzeiro tem tentado melhorar seu elenco e fez sua folha subir de 12 para 17 milhões de reais mensais por conta dos últimos acréscimos. A previsão é de um acréscimo de mais 3 milhões de reais para o próximo ano por conta de novos reforços. Preciso falar agora sobre a quarta-feira espetacular para o torcedor do Flamengo à tarde, vitória extracampo, com a compra do terreno por 138 milhões de reais, é o terreno no gasômetro que vai abrigar o futuro estádio rubro-negro. E acabou se tornando uma grande barbada, porque o Flamengo chegou a oferecer 250 milhões de reais para a Caixa insistia em 400 milhões, a prefeitura desapropriou o terreno, o levou para leilão, o Flamengo não teve concorrentes e exerceu essa compra de 138 milhões de reais. A compra foi um baita achado, mas saber que um clube tem 138 milhões de reais para fazer o pagamento mostra a capacidade financeira do clube. Esse pagamento precisa ser feito em 5 dias. O presidente Rodolfo Landim chegou a dizer o seguinte, depois da efetivação da compra, abre aspas, a gente colocou uma data de inauguração para 15 de novembro de 2029, mas quem sabe a gente já não inaugura em 15 de novembro de 2028. Os prazos para a inauguração do estádio começam a ser divulgados, a tendência é que essa obra se inicie já no próximo ano. Meta super legal de um investimento que vai gerar na casa dos 2 bilhões de reais, o estádio pode ter entre 70 e 80 mil lugares. Outra preocupação do Fla nesse momento é de que não existam apelidos para o estádio, tudo para que isso não prejudique a busca pelos name rights, a venda do nome do futuro estádio rubro-negro. Mas a alegria do torcedor do Fla não terminou com isso. A noite vitória por 2-0 contra o Palmeiras, num jogo em que o Flamengo foi sempre superior. O Palmeiras não conseguiu finalizar uma bola no gol. Jogo de ida da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no Allianz Parque. O Palmeiras vai precisar vencer por 3 gols de diferença para passar direto ou vencer por 2 gols para levar a decisão para pênaltis. Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols do Flamengo. Só para arrematar em relação ao rubro-negro, o Fla recusou uma proposta do Red Bull Bragantino, aquela oferta de 4 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, para que o Matheus Gonçalves, se torne reforço do Bragantino. A pedida é de 7 milhões e meio de euros. E a saideira sobre o Fla, o Rennes, da França, oficializou a proposta de 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus por 90% dos direitos econômicos do Fabrício Bruno. É grande a chance de o zagueiro deixar o Flamengo ao final dessa maratona de jogos extremamente decisivos por Copa do Brasil e Libertadores da América. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, fase horrorosa. Terceira derrota seguida na noite dessa quarta-feira, o 2-0 para o Flamengo já havia perdido para Fluminense e Vitória. Se a gente aumentar um pouquinho esses últimos jogos, são 4 derrotas nas últimas 5 partidas e nesses 4 jogos em que perdeu, o Palmeiras não marcou gol. A gente inclui também a derrota por 1-0 para o Botafogo. O único triunfo nesse período, vitória por 2-0 contra o Cruzeiro. E o Abel Ferreira tem sido duramente criticado por torcedores do Palmeiras nas redes sociais, especialmente para a partida contra o Flamengo, uma série de invenções que não funcionaram. A presença do Caio Paulista, o Jack tem jogado pouco, ou só havia feito uma partida com a camisa do Palmeiras, acabou se tornando titular, enfim, as escolhas não funcionaram. Depois do jogo, o Abel afirmou, abre aspas, o Flamengo foi claramente superior e mereceu a vitória. Só para completar sobre o Palmeiras, o Verdão encaminhou um acerto para a contratação de um espanhol de 18 anos de idade. Trata-se de Wesley, que nasceu por lá, mas é filho de uma brasileira, vai assinar contrato de 2 temporadas, importante contar que ele jogou dos 13 aos 18 anos de idade na base do Barcelona em La Masia, chegou a ser chamado de Kanté de La Masia, Kanté é aquele volante que vocês conhecem e adoram. Atleta que chegou a ser convocado para a seleção espanhola sub-17. E os clubes brasileiros já não estão mais sozinhos na disputa por Michael. Quero trazer essa informação de maneira exclusiva. O Neon, que acabou de subir da 3ª para a 2ª divisão saudita e faz parte de um grande projeto do Sheikh Mohammed bin Salman,
de transformar essa região na Arábia Saudita em uma das mais modernas do mundo. O Neon está disposto a pagar 18 milhões de dólares por um contrato de 2 temporadas. A gente está falando de mais ou menos 45 milhões de reais ou 22 milhões e meio de reais por ano. Significa 1 milhão e 900 mil por mês. Porém, livre de impostos. Essa é a condição oferecida ao Michael. Atleta que tem pedido para clubes brasileiros uma cifra ainda maior. Ele quer 2 milhões e 300 mil reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas para atuar no futebol brasileiro. Everton Guimarães, meu amigo, que trabalha em Minas Gerais, chegou a cravar que o Michael tem conversas avançadas com o Corinthians. As negociações existem, mas não existe tanto otimismo assim no timão. Até porque as negociações ainda prosseguem e uma possibilidade real é da permanência dele na Arábia Saudita. O Cruzeiro nega que tem interesse no Michael, mas o que a gente conseguiu apurar é que existem tratativas, existem conversas. O Flamengo desistiu da contratação do Michael, não vai fazer valer aquele pré-acordo, aquele acordo verbal que existia quando da saída dele para jogar no Al Hilal. O Michael será liberado de graça pelo Al Hilal, isso já é líquido e certo, mas apenas depois da final da Supercopa da Arábia Saudita, marcada agora para o mês de agosto. Só para completar em relação ao Michael, contar que o Vasco também especulou a possibilidade de contratá-lo, mas não levou essa história adiante. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, Breno Bidon é alvo de 2 clubes portugueses. Formação da Rádio Itatiaia dá conta de que Benfica e Sporting ainda não apresentaram propostas, mas já demonstraram interesse em contratá-lo. E levando em consideração o momento ruim do atleta desde a chegada do Ramon Dias, Bidon virou a 5ª opção dos volantes do Corinthians. A tendência é que saia um negócio, por menos daquilo que o Corinthians imaginava, mas há uma necessidade grande de o Corinthians fazer pelo menos uma grande venda nessa janela de transferências. O Wesley seria a bola da vez, ninguém sabe ao certo se o Wesley vai ser negociado ou não. Sobre o Breno, 80% dos direitos econômicos são do Corinthians, multa rescisória de 50 milhões de euros, não consigo ver uma oferta superior a 15 milhões de euros por ele nesse momento da janela. Atleta de 19 anos de idade, de enorme potencial, mas com poucos jogos no time de cima. Queria saber a sua opinião, quanto é que o Breno Bidon vale? Usa o espaço para comentário, tá? Só para completar, a polícia confeccionou o laudo que confirma a agressão do presidente alvinegro, o Augusto Melo, contra um torcedor do Cruzeiro, no jogo recente lá em Minas Gerais, no Mineirão, entre Corinthians e Cruzeiro. Ele pode ser denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por agressão a João Daniel. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos, tchau!